Segundo bloco, é Cultura tá de volta. Vinícius Mazon acaba de voltar do 7º Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu. Um dos mais importantes encontros sobre o assunto que foi na cidade de São Paulo no mês passado. Representante do nosso estado, Vinícius foi convidado a participar, levando um pouco do trabalho que desenvolve desde os 19 anos de idade, quando se iniciou nas artes cênicas. E ele tem muitas novidades para a gente, viu? Inclusive um projeto de circulação pelo Paraná, que começa aqui em Curitiba, e a gente vai conhecer mais. Tudo bem, Vinícius? Seja muito bem-vindo novamente à Cultura. Obrigado, um prazer sempre estar aqui conversando com você, assim, sempre uma conversa inteligente. Que bom. Como foi participar desse encontro, que eu já falei é tão importante, fundamental, inclusive, para que se pense, não é, nas histórias, nos contos, se alimente essa arte? O Boca do Céu, para mim, foi uma surpresa, apesar de já ter ouvido falar, saber que é um encontro importante, mas tudo que eu vivi lá foi realmente surpreendente. Você nunca tinha ido, assim como... Nunca tinha ido, né, assim como espectador, né? Uhum. E é um encontro que reúne realmente uma diversidade enorme de contadores de história, cada um com o seu perfil, né? Então tem muitos perfis diferentes. E para mim, pessoalmente, o que eu trouxe de mais rico foi como que me senti acompanhado e mais ou menos entender que espaço eu ocupo dentro dessa legião, digamos, de contadores de histórias. Claro. E que hoje em dia está, como Regina Machado mesmo, que é a curadora do evento e a grande promotora desse evento lá, tem falado de uma explosão de contadores de história no Brasil, né? Muita gente contando história, surgindo mais gente fazendo isso profissionalmente. Sim, que é um posicionamento muito positivo, na verdade. Porque há algum tempo atrás as pessoas tinham um pouco de receio, não sabiam onde ficava muito bem a contação de história, se ficava mais restrita aos contadores orais, especialmente, se trazia, né, para o urbano. Qual é o teu perfil? Que a gente pode dizer, há um perfil? Não, acho que com certeza há. Eu um pouco... fico um pouco receoso até de me chamar contador de histórias. Que Por quê? Agora um pouco eu estou me assumindo, eu acho isso. Porque eu acho que o contador de história é essa figura antiga, esse cara que trouxe todo um conhecimento oral, essa pessoa que esse menestrel, né, esse cara popular, né, esse que trazia histórias, muitas vezes histórias não só para divertir, não só para entreter, não como forma de arte, mas histórias de cura, histórias e para manter a história da ensinamento. vida, né? Manter a memória da vida dos povoados. Claro, como que uma identidade daquele povo, né? Então, acho que esse papel, esse contador de história é um cara até sagrado, né? Que legal. E eu já venho mais desse caminho da arte mesmo, né? De me colocar como... Não estou trazendo... Talvez traga a arte como uma coisa sagrada nesse sentido, mas desde ter estudado numa universidade, ter tido uma educação letrada, né? Talvez sem essa... Você tem um grande influenciador, assim, um ídolo das histórias, Isso, das contadores? Histórias, sabe que não. O que eu tenho, na verdade, uma imagem, sempre usei essa imagem quando eu comecei a contar histórias para crianças, principalmente, me incomodava essa coisa daquela postura de que o contador se transveste de criança também e conta como uma criança. Eu queria ser um adulto contando histórias para crianças. Me lembrava de um tio, de um avô meus, que contava aquelas piadas em família e que era sempre divertido. A gente de criança estava sempre esperando eles chegarem, porque eles vinham com uma novidade, contavam alguma coisa. Não tive o privilégio de ouvir essas histórias da tradição oral assim tão bonitas contadas, mas eles me contavam as histórias deles, das viagens que fizeram. E eles tinham essa postura de um adulto que tinha certas piadas que a criança entendia, mas que era um adulto. Claro. Então eu queria trazer isso desse caboclo que fala, que vem, que não vai se fazer de criança para conversar com a criança, mas que vai deixar claro que é possível um adulto falar com uma criança. Que há uma comunicação possível, compreensível, sem ninguém ter que se transformar em outra coisa, sabe? Ah, demais. Bom, você tem essa figura do sertanejo, né? Que você traz para o espetáculo Histórias à Brasileira, Causa e Cantorias para Crianças, que já circula aí desde 2011. Por que você escolheu esse personagem? Ele fica mais caricato ou não? Qual que é a fronteira para você? Esse personagem que eu tenho é um tipo de um caipira, mas é um caipira da minha cidade. Eu sou de Campo Largo.
Então, eu acho que eu sempre tento fugir do que seja caricato ou estereotipado para ir buscar uma coisa que eu vivi. Eu acho que esse é o caminho para não cair numa coisa muito... que sempre é um risco. Eu acho que às vezes eu escorrego ali também, não digo que não caio nessa caricatura do caipira que já perdeu a graça. Mas eu tento buscar essa experiência minha, pessoal, ouvir como é que era o sotaque das pessoas mais do interior lá de Campo Largo, como é que eles falavam comigo, como é que eu ouvia eles, como é que eu me sentia caipira quando eu vinha para Curitiba. Como é que eu passei minha infância toda, o pessoal me apontando, esse é de Campo Largo. Ah, olha aí, né? ó, o pessoal de Curitiba não pode mais zoar com Não, as mas pessoas de Campo Largo. Mas eu tem uma pensei, memória afetiva muito interessante. Como eu trago isso de uma maneira positiva, né? Eu, de criança, adolescente, para mim era uma questão isso. Eu sempre vim estudar em Curitiba e era um pouco o caipira, era o de Campo Largo. Não era um orgulho para mim dizer, olha, eu sou de Campo Largo, sou de Campo Largo. Né? Não era para mim um orgulho naquela época, eu não sabia lidar com isso. Mas depois de adulto, o interesse que se despertou em mim pela cultura popular, eu fui ver que ali tinha uma raiz muito genuína e que muitas vezes a pessoa da cidade não tem, já se perdeu no meio do prédio, já se perdeu nesse lugar nesse bairro que as pessoas já não andam a pé, já não se encontram com o vizinho, já o jeito de falar ali já não tem uma característica só. Então eu tinha essa semente que não tinha por que ser um motivo de problema ou de vergonha, mas um motivo de pesquisa, de avanço. Que legal! É bem isso que você falou, né? Você abre um leque e você aprofunda o teu olhar para aquilo que mais te motiva e joga para a arte, amplia. Muitas pessoas devem se identificar contigo, com o teu trabalho. Não é à toa que está aí com o espetáculo desde 2011. Você participou fazendo o teu espetáculo também lá no Encontro? Lá no Boca do Céu a gente tive a grande satisfação de levar os músicos que me acompanham, que é o Fábio Mazon, percussionista, que também é meu irmão, também é de Campo Largo. E o Júnior Bier, que é um violeiro maravilhoso, ele toca inclusive na orquestra de cordas aqui da cidade, maravilhoso. Então eles compuseram trilhas para as histórias que eu conto, então o espetáculo está todo amarrado musicalmente, né? As histórias e musicalmente. Então a gente apresentou ele lá no Itaú Cultural, também, que para a gente foi super bacana, tá lá naquele espaço que já recebeu tanta gente boa, né? Você tem alguma coisa para mostrar para a gente? Tem, né? Eu vou cantar então Vou cantar um pedacinho de você falando das influências, né? De uma pessoa que me influenciou. Aí agora, eu pensando nisso, tem um cara, não contando história, mas como relação com a cultura popular, com a sua própria cultura, que é o Pereira da Viola. É um maravilhoso, né, tal. E ele canta uma modinha lá que chama Bicho Calango, que eu às vezes intercalo com as coisas que eu faço. Não está no espetáculo do História da Brasileira, mas está sempre nas minhas apresentações, que é uma brincadeira rápida de versos, que é mais ou menos assim, ó. É dedo, é mão, é junto, é braço, é cotovelo, cara, cabeça, cabelo, chamarim fora da pá. E deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e dá. O seu cabelo deu farinha, meu cabelo deu fubá. E deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e dá. Seu cabelo deu farinha, meu cabelo deu fubá. Ô Maria, leva eu pra lá, ô Maria, leva eu pra lá. Eu não sou solteiro, não posso casar. Tinha uma véia, se chamava Catrupina, engoliu 2 automóveis e ficou de fora a buzina. Chamei o médico pra fazer a operação, partiu a barriga dela, tirou 4 caminhão. Chamei o médico pra fazer a operação, partiu a barriga dela, tirou 4 caminhão. Ô Maria, leva eu pra lá. Muito bom, e muito aí, bom. Pra mim é sempre uma alegria ver o Pereira, porque ele conta das histórias do local dele, lá do Vale do Mucuri, lá de Minas Gerais, né? Ele traz esse repertório dele, e eu acho que de alguma forma parecida, claro, ele com muito mais genialidade do que eu, uma certa forma, como eu nesse espetáculo me relaciono com Campo Largo ali, né? Tá certo. Bom, no Histórias, né, a Brasileiras, que é o espetáculo que agora você vai circular, como que aconteceu essa vinda para Curitiba? Porque vocês fizeram uma temporada para adultos, como você falou, depois vocês circularam para o Recife, Brasília, e agora estão voltando para cá. A gente está voltando por conta do incentivo municipal, que é a cultura. Né? É um projeto que a gente enviou para a lei do mecenato de incentivo à cultura. Aí a gente recebeu, até agradeço muito a Copel está incentivando o nosso projeto. Então é um projeto que a gente, já é um desejo muito antigo, que é ir para as periferias com ele. Eu acho que o contador de história veio da praça. Né? É um desejo meu tentar ganhar esse espaço.
me apresentar no teatro, como eu te falei lá no Itaú, muito bonito, com luz e tal, mas eu quero, como artista, tenho um desejo de poder chegar na esquina e conseguir começar a fazer uma coisa ali que as pessoas parem para olhar e aproveitem. A gente já fez o espetáculo na rua, aqui na época da Copa do Mundo, a gente ganhou um prêmio do Ministério da Cultura, aí fez ele na rua, na praça, e que foi também essa experiência de como lidar com a rua. E agora que a é gente outra queria... coisa, né? Que é outra coisa. Assim, a gente está sempre acostumado a estar fechado, mesmo e protegido, né? Do que vem de fora. E muitas pessoas não frequentam o teatro, e não tem problema nenhum nisso, né? Tem que frequentar e não frequentar, mas a arte também, ela saindo desses espaços, ela promove outra coisa para os próprios artistas, né? Outras sensações. Vocês foram para um lugar muito bacana que é a escola pública. Vocês saíram do teatro, não foram só para a praça, foram para as escolas e vão fazer agora 120 apresentações. Quando eu falo isso para os músicos que me acompanham, eles querem arrancar os cabelos. Eu falo, como é que você fez isso, né? Mas é essa vontade de estar lá mesmo, acho que até no momento do Brasil aí que a gente está tão mal visto, né, por muita gente, o artista, né? A gente está ouvindo tanta barbaridade aí, né, ultimamente com relação ao artista, né? Então, estamos indo fazer 120 apresentações aí para mais ou menos 10 mil crianças que estudam na escola pública, para ouvirem essas histórias ancestrais da cultura popular brasileira, essas histórias que trazem o que é uma identidade brasileira, muito mais do que uma camiseta de futebol, eu acho, muito mais do que torcer para a seleção A literatura é muito forte Copa, também nesse né? espetáculo, não é? É muito forte. Você está trazendo e incentivando que as crianças se aproximem mesmo da literatura, da própria cultura, sem vergonha, como você falou, é tão bacana isso, né? Assumir de verdade o que é ser brasileiro na essência. Né? Eu acho que está aí o ser brasileiro. Ser brasileiro não é torcer para o time de futebol. Ser brasileiro é outra coisa. Ser brasileiro é poder andar na rua e se identificar com as festas que o povo faz, poder ter assunto na rua, poder se sentir bem, se sentir em casa, né? Poder viajar pelo Brasil e se sentir acolhido. Verdade. Ter boas histórias. Isso. Ter boas histórias. Muito obrigada, Vinícius, pelo papo, foi demais. E eu sei que você tem mais uma música pra gente para encerrar o programa de hoje, certo? Mas antes de encerrar, eu quero encerrar o nosso programa com você dando um beijo. Olha, eu volto amanhã às 7h05, tá certo? Envia suas sugestões para o nosso programa pelo e-mail que sai no seu vídeo. E agora eu termino com Vinícius Mazon, de fato. Obrigado, Íria. Vou cantar aqui uma música que a gente faz no espetáculo, sempre encerro o espetáculo com ela, porque a gente fala assim, que a gente veio lá de Campo Largo, lá nós somos todo mundo bonito. Lá somos tudo inteligente, só somos meio preguiçoso, que não podia ser perfeito, né? E aí o bicho mais querido de Campo Largo é o bicho preguiça. E essa história do bicho preguiça, que era muito religioso e estava indo à missa, saiu cedinho para não chegar atrasado. E no meio do caminho ele encontrou-se com outro bicho preguiça que falou assim, ó... Que pressa é essa? Perguntou uma preguiça. Eu vou à missa, respondeu outra preguiça. Espere por mim, que eu vou também. Então venha depressa, que a missa começa domingo que vem. Que pressa é essa? Perguntou uma preguiça. Eu vou à missa, respondeu outra preguiça. Espere por mim, que eu vou também. Então venha depressa, que a missa começa domingo que vem. E agora, pessoal, quem gostou, bate palma, e quem não gostou, bate palma também, que assim todo mundo faz exercício, afinal tá meio frio, né?